Chegando. Por aqui, chegando. Nanda já tá aí. Já vou te botar pra dentro. Oi, galera, chegando. Tá chegando a Fernanda, nossa convidada de hoje. Já vai chegar. Pessoal aí, obrigada. Mais uma vez, mais um encontro nosso aqui, a Abaetê, semanal. Nossas lives aqui estão trazendo esse espaço de formação, algo que a gente deseja tanto compartilhar, e aí entramos aí nesse universo das lives para a gente fazer o que a gente mais gosta, que é bater papo sobre educação, que é trocar experiência. Esperando aí nossa Fernanda chegar, tá chegando. Enquanto isso, pessoal, queria agradecer de novo vocês pela presença. Vamos lá ver o que aconteceu aqui. Adicionar ela aqui, então. Opa! Cafezinho já separado para esse papo. Boa Ei, noite! boa noite! Boa noite, gente! Boa noite, Fabi! Boa noite Bom a todos que demais estão estar nos aqui. assistindo. Ó o Tintim, ó o Tintim, ó. Peraí. Sim, Ó o sim. Tintim, ó. Ah, um buquê de canetas coloridas, maravilhoso. Gente, é uma loucura essa vida da gente com internet nesse contexto de quarentena. Eu queria ter ficado na minha singela biblioteca com os meus livros, mas eu preciso ficar próxima ao aparelho aqui, né, ao roteador, então eu tentei criar um climinha para nossa conversa. É isso, gente. Isso acontece, assim, até já vou Sim. avisar, a gente está aí num período em que a internet está super ocupada, né? Bombando. Então, esse horário é o horário das 1000 lives acontecendo ao mesmo tempo. Então, às vezes a conexão dá uma falhada, pega a gente de surpresa, mas a gente não desanima, não. Toca o bonde aqui, porque nosso nicho, nosso espaço aqui está garantido com a nossa galera que está chegando aí. Queria agradecer o pessoal que está chegando mais uma vez para esses nossos encontros de quinta-feira. Tem sido super delicioso compartilhar esses momentos. Tem sido muito gratificante esses encontros, essas trocas. E a nosso ciclo, né, de lives dessa nossa jornada aqui tem sido sobre as narrativas de formação e de arte e educação, de educação e arte, porque é exatamente nessa formação que o Abaetê traz como perspectiva, né, de trabalho, que a gente milita, né, nesse lugar de uma formação sensível, da formação estética, para uma educação mais humana. E claro que não poderia faltar um lugar para a literatura, né, nesse espaço de pensar uma formação mais humana e mais sensível. E eu não conheço outra pessoa mais encantadora para falar sobre isso do que você. É lógico que estou falando aqui de amiga também, mas né, de uma admiração incrível pelo trabalho que você faz e pela jornada, né, pelo seu percurso de formação, pela sua história de vida, pela sua militância também, pelas narrativas femininas, pela mulher, pelo lugar da mulher. Então, na verdade, gente, são tantas pautas que poderiam ser trazidas aqui hoje que a gente precisou fazer vários recortes, várias escolhas, né? Na verdade, é isso, né? A vida é feita de escolhas, né? Então, eu e Fernanda, junto com a Carla, a gente acabou traçando alguns caminhos para esse bate-papo hoje, com foco nessa narrativa literária na formação docente,
Mas, assim, a Fernanda tem, né, pautas que a gente pode fazer em mais umas 3 lives aí, ou mais, para a gente conversar sobre tantas coisas necessárias, tantos assuntos que estão permeando a nossa história nesse momento da educação, nesse momento de pandemia, enfim. Mas queria muito que vocês conhecessem a Fernanda. A Fernanda é doutora em literatura africana, de língua portuguesa. Ela é professora da UFRJ, aqui de Macaé. Tem um projeto que é de uma boniteza incrível, que é o projeto Narrativas Femininas, e também está junto com outros projetos, né, que ela vai contar um pouquinho, que não dá para falar muito hoje de tudo, mas conheci a Fernanda num momento lindo da nossa vida, um momento maravilhoso de encontro de pessoas incríveis. Algumas delas estão presentes por aí, você vai ver alguns nomezinhos que são nossos amigos em comum, de histórias de vida e de trabalho. E nessa jornada desse encontro nosso, né, de profissional, a gente nasceu também uma história, uma relação não só de amizade, mas como de muita admiração e muita afinidade, porque eu trago aí a arte e bebo na fonte da literatura com a Fernanda, ela me inspira muito nisso, e é muito importante pensar a formação por esse aspecto da arte e da literatura. Não dá para pensar em formação humana, em formação sensível, sem pensar na literatura e na arte. Então, Fê, tá passando um ponto aí para você? Porque eu percebi que eu acho que a luz aqui da cozinha não estava tava atrapalhando um pouco conforme eu estava tentando ler as mensagens. Vai se ajeitando, ó. Gente, enquanto isso eu vou falando, ó, já vi a Tatiana Mamoré, olha, a Flávia também tá aí, minha amiga também. O pessoal também, muitas escolas de Macaé, Elisa Portugal, Marli Vasconcelos, várias escolas que estão super potentes na formação, acreditam muito nisso e trazem esse lugar da formação continuada, formação na escola como algo muito forte, né? Ó, a Dani, a Marília, a Suelen, uma galera aí que a gente conhece de outras histórias. Muito bom ter vocês todos por aqui, gente. Muito bom mesmo. Ó, a Emei José Augusto também, mais uma escola. Estão aí com a gente firmes e fortes em vários encontros. Bem, gente, para começar, eu vou pedir a Fernanda para contar um pouco da história dela, né? Para você entender, Nanda, a gente tem começado os nossos encontros assim, né? Contando as nossas histórias, os nossos percursos de formação, como é que foi essa sua trajetória, seu encontro com a literatura na vida pessoal e na vida profissional, da onde vem essa sua essência? Conta pra gente aí a sua história. É contigo. Primeiramente, muito obrigada, Baetê, pelo convite. É uma honra. A Baetê sempre comprometida com a educação, com a arte, com a infância, com tudo aquilo que é sensível, né, que nos forma de maneira humana. E eu fico muito feliz porque eu estou te encontrando, Bia, e isso é tão bom. Trago nessa minha formação, né? A gente é formado por muitas coisas, né? E as nossas amizades, as nossas experiências dentro das escolas são muito importantes. Então, assim, eu confesso até que ultimamente eu tenho me arriscado um pouquinho pela literatura infantil dentro do ensino de ciências. Hoje eu sou professora, né, dentro de um programa de pós-graduação em ensino de ciências e saúde. E confesso que, assim, quando eu me arrisco por esses caminhos, eu sempre tenho você em mente. Então, assim, é uma alegria. Os nomes citados por você, eu não tenho experiência em live, então eu estou vendo que várias pessoas aqui falando, só que passa muito rápido. Então, eu acho que tem alguns alunos ou vários alunos meus. Boa noite, pessoal. Aos amigos, né? É um belo reencontro. Eu estou muito feliz, feliz demais, assim, me sentindo em casa. Literalmente dentro da live, né? Eu tô morando nessa live nesse momento. Obrigada pelo convite, e eu sei que esse é um assunto, né, bastante amplo, mas vamos tentar, né, dentro do tempinho que a gente tem aí, falar de alguns aspectos importantes, então vamos começar por mim, né?
É, esse encontro com a palavra literária, eu costumo dizer que ele se deu na minha vida assim, por dois grandes contextos. O primeiro contexto, muito ligado à minha avó, à minha origem, assim, né, ao meu matriarcado. E um segundo contexto, que é o contexto da escola. Mas, já que hoje a pauta é literária, eu vou contar essa história começando com um poema, tá? Eu tenho lido esse poema em algumas apresentações que eu tenho feito, algumas palestras. Acho importante a gente reivindicar esse espaço, né, da narrativa em primeira pessoa também dentro das nossas falas. Como a Bia falou, né, bem falou, essa subjetividade, ela importa nesse processo formativo, tá? Então, eu separei um poema que me marca muito, que me atravessa muito. É um poema da Conceição Evaristo que me leva sempre a pensar, né, nas minhas mais velhas. E a partir desse poema eu vou contar para vocês um pouquinho do meu encontro com a literatura. O título do poema é Da Velha Menina. Houve um tempo em que a velha bordava nos meus dias os pontos mistérios do meu viver. E eram tantos os pontos das cruzadas linhas sombreados, encadeados, pontos cheios e vazios atrás, adiante, adiante. Houve um tempo em que a velha, temperando os meus dias, misturava o real e os sonhos, inventando alquimias. E eram tantos os paladares, do mel ao amargo e seu entremeio, do ácido ao favo e seu entregosto, do escaldante ao frio e seu entrelaço. Houve um tempo em que a velha me buscava e eu, menina, com os olhos que ela me emprestava, via por inteiro o coração da vida. Houve um tempo em que eu, velha, houve um tempo em que eu, menina. Conceição Evaristo. Houve um tempo em que eu, menina, houve um tempo em que eu, menina, andava de mãos dadas com a minha avó, em Recife, no bairro Várzea, e acompanhava essa mulher gigante pelas suas andanças, né, por essas ruas, na luta pela sobrevivência e pela independência financeira da sua família. Minha avó viveu por muito tempo, né, tinha uma renda por muito tempo, oriunda do comércio que se dava a partir daquelas revistas femininas. Ela levava revistas, por exemplo, Avon na casa das mulheres. E a partir disso, né, ela gerava uma renda também para a família. E isso era feito como, né? Todos os dias nesse caminhar por casa e por muitas casas de mulheres. E toda vez que eu estava com a minha avó, eu acompanhava essas andanças de mãos dadas. E não só acompanhava, né, essa narrativa onde ela precisava argumentar para vender muitas vezes coisas que nem ela acessava, né? Ela falava e vendia muitas vezes coisas que ela não tinha a menor ideia do que de fato aquilo era, né? Porque o pouco recurso financeiro não permitia, né, acesso a esses produtos femininos. Mas eu tinha ali contato com uma narrativa muito potente de mulheres. Minha avó, nesse percurso, ela não só falava muito, né, para essas mulheres e para mim, sobre os desafios de uma mulher nordestina, mãe de 6 filhos, né, num contexto financeiro bastante limitado, como também escutava muito dessas mulheres, né, dos desafios diários dessas mulheres. Enquanto menina, isso para mim era uma grande contação de história. Eu costumo dizer que esse foi o meu primeiro contato com a palavra literária, porque aquilo ecoava dentro de mim, de fato, como histórias contadas sobre mulheres. Então, para mim, eu costumo dizer que esse é o primeiro encontro, né, com essa palavra insubmissa. Cheio de afeto, né? Como que isso traz, assim, seu tom de voz já traz muito afeto nessa relação, né? Então, enxergar isso como uma história, como uma narrativa, né? Quanta coisa mexe quando você conta isso, né? Muita coisa. E eu tenho contado essa história por onde eu ando, porque eu acho que é bastante importante, né? A gente... esse é o lugar do encontro, do reencontro com essa narrativa em primeira pessoa, né? A gente pensar também o nascimento da nossa palavra, né? Onde ela se dá.
E a palavra literária em mim nasce muito desse contexto, né? Esse contexto de oralidade, esse contexto potente de mulheres que quando juntas, né, são terreno fértil para uma série de problematizações e inquietações, né, que nos desafiam enquanto mulheres na sociedade. O outro momento, né, de encontro com a literatura vai se dar no território da escola. Eu não tinha acesso a muitos livros em casa, na verdade, apenas aos livros didáticos, né, que faziam parte ali, né, da rotina diária da escola. E tanto a minha avó quanto a minha mãe sempre tiveram uma preocupação muito grande, né, com essa educação formal. Elas, enquanto minha mãe veio para o Rio de Janeiro, eu ainda era bastante nova, então existia uma preocupação muito grande para que essa oportunidade da educação formal pudesse me impulsionar, né, a oportunidade que elas não tiveram. Mas os desafios eram muito grandes, né? Minha mãe, a gente morava longe de onde minha mãe trabalhava, e minha mãe sempre trabalhou fora. Então, ela precisava me deixar na escola muito antes da escola abrir os seus portões oficialmente. E mais uma vez, né, uma mulher se fez ali presente e fez com que esse encontro pudesse acontecer com os livros. Minha mãe precisou, né, negociar com a zeladora da escola que ela pudesse me deixar no mesmo horário de entrada dessa zeladora, porque senão ela não chegaria ao trabalho no horário. Então eu chegava na escola um pouquinho depois das 6 da manhã. E essa mulher incrível, que era uma senhora bastante generosa e carinhosa comigo, ela permitia, né, que eu pudesse circular dentro ali da escola, brincar sozinha, né? Eu tinha muito essa coisa do brincar sozinha, até que depois de um tempo ela também abriu as portas da biblioteca para mim. Então eu tinha acesso, né, aos livros da escola que eu não tinha acesso em casa durante quase uma hora antes da aula começar. Então a partir dali eu estabeleço, né, um momento de leitura muito especial, porque eu ficava bastante ansiosa, né, para aquilo, né? Nossa, eu vou chegar e vou conseguir Que ler. sorte a sua, né? Poderia ter sido uma experiência tão ruim até, né? Mas te salvaram aí desse momento, né? Foi exatamente. Não era fácil, né? Para uma criança madrugar, chegar na escola tão cedo, pegar o transporte, sempre tudo muito, muito aflito, né? Essa questão do horário, isso não era uma rotina fácil, nem para mim, muito menos para minha mãe. Mas isso também estreitou muito os meus laços com a escola, com o território da escola e principalmente com a literatura. Então, eu não tinha acesso a esses livros em casa, mas eu tinha acesso a essa biblioteca que era pequena, mas eu era uma criança e era gigante para mim. Então, assim, além disso, era um espaço seu sozinha com os livros, era pura fruição, sim, né? Então não tinha nem essa orientação da professora, escolhe o livro, tem tempo, quer dizer, você tinha ali o universo dos livros para você, né? Encontro melhor não podia ser, né? Não, e os meus amigos imaginários nasciam dali. Com certeza. Com certeza. Então eu costumo dizer que é aí que é o nascimento da minha palavra, e é daí, né, o nascimento desse encontro, a possibilidade que esse encontro com a literatura pudesse acontecer na minha vida, né? Então, são narrativas de mulheres, né? Toda essa oralidade, toda essa potência desse terreno fértil da narrativa de mulheres e também dos livros que eu podia acessar nesse pequeno espaço de tempo ali com maior liberdade, né? Dentro da escola. Em casa, eu não tinha esses livros, eu sempre fui uma criança muito quieta, eu falava muito pouco. Minha mãe, quando vem para o Rio de Janeiro, vai reestruturar a vida dela. Ela vem sem o apoio, né, financeiro ou emocional do meu pai, e aqui ela começa uma nova história de vida, faz um segundo casamento.
E é um casamento bastante complicado, com momentos muito complicados. Enquanto menina, muitas vezes eu silenciava mais, né? O silêncio era a palavra. Então, dentro de casa, eu não lia tanto, mas eu escrevia muito. Eu tinha vários caderninhos, né, que eu chamava de agenda, mas não era isso, eram cadernos. Eu não chamava também muito bem de diário, eu não tinha muita percepção do que eu estava produzindo ali. Mas eu estava produzindo ali um encontro, né, com essas percepções em relação ao meu entorno, fazendo a minha leitura de mundo. Então, que não deixa de ser também aí algo tecido por essa palavra literária que nascia dessa experiência dentro da escola, né? Então, me lembrou Manuel de Barros, né? Quando ele fala que os vazios são maiores, né? Os vazios eles são maiores e mais potentes, porque nesse vazio, nesse silêncio, você preencheu, porque eles são, na verdade, o que são os vazios para uma criança, né? Os vazios, eles são repletos de tudo que elas quiserem preencher. Então, quanto mais vazios a criança tem, mais oportunidade de criar ela tem. Então, você encontrou nesses vazios, você, na verdade, preencheu esses vazios com todas as suas palavras literárias aí que estavam permeando, né? E por muito tempo minha mãe guardou esses cadernos, né? Então, assim, eu tive, né, momentos de encontro com isso. Alguns, sim. E aí, enfim, depois disso, né, há uma trajetória aí, né, de estudo, enfim, um outro percurso, mas uma coisa já estava dentro de mim, né, batendo muito forte, que era a relação com a escola e a relação com a literatura. Então, eu acabo fazendo aí a opção por cursar, né, por tentar o vestibular em letras. E eu tinha certeza naquele momento, duas certezas, né? A primeira que eu faria português literaturas. Eu não fiz português língua estrangeira, então essa vontade de ser professora de literatura era muito forte. E a segunda questão era ser professora, né? Enquanto, assim, muitos colegas da Faculdade de Letras tinham algumas dúvidas, né? Vou trabalhar com revisão, vou trabalhar com jornalismo, eu vou trabalhar com sala de aula. Eu já entro na Faculdade de Letras muito, muito na certeza da potência desse espaço que é a sala de aula. Nesse momento, acontece um outro encontro bastante marcante para a minha formação dentro da Faculdade de Letras, que é o encontro com as literaturas africanas de língua portuguesa. Divisor de águas, encontro definitivo, e que isso vai... Isso só aconteceu na universidade, né? Na universidade. Todo esse meu percurso dentro, né, da escola, a educação básica, a preparação, né, que eu pude ter na época, né, que eu podia ter para o vestibular, eu nunca tinha ouvido falar em literaturas africanas de língua portuguesa. E isso se estabelece para mim de maneira tão forte dentro da faculdade que eu começo a questionar, algo errado nesse processo. Porque isso nunca me foi contado. Porque isso nunca é contado, né? Nunca é contado. Isso nunca é contado ainda. Exatamente, né? Porque essa história, porque essa literatura, porque esse contexto, né, de luta não me foi narrada anteriormente. Então, isso muda completamente o meu processo formativo. Eu começo a perceber, né, dentro dessa literatura de língua portuguesa, uma literatura completamente engajada com a luta de libertação desses países, né, que eram colonizados por Portugal. Eu começo a entender que a literatura ela é capaz de questionar a história única contada. Começo a perceber fortemente que o que nos contam é apenas uma parte da história e é a parte hegemônica e não a narrativa. Talvez esteja aí nessa questão exatamente a resposta por que a literatura africana
não faz parte, porque eu acho que ela conta uma história de um outro olhar e que não interessa, né? Sim. Só interessa uma versão da história, né? Na educação básica. Exatamente. E aí, essa literatura que me proporciona essa problematização frente à história única me mostra a potência também da literatura para questionar as rasuras da história. Então, assim, tem mais, né? Tem muito mais para a gente aprender do que isso, né? Isso traz para mim uma problematização muito importante, muito potente. E a partir daquele momento, eu começo a me comprometer enquanto professor em formação com esse tipo de pauta. Eu preciso, dentro de sala de aula, questionar junto, né, proporcionar momentos de reflexão com os meus alunos que possam questionar essa estrutura hegemônica de produção de conhecimento e de produção de narrativas. Isso é muito forte em mim, isso me acompanha durante todo esse meu processo formativo e, sem dúvida nenhuma, ecoa dentro daquilo que eu faço, né, do que eu faço hoje. Outra questão importante nesse encontro com a literatura africana é que, nesse momento, eu sou convidada e faço também essa escolha de me debruçar a estudar, né, essa literatura. E tem uma oportunidade bastante interessante de estudar isso a partir da perspectiva feminina. A primeira autora que eu estudo, né, enquanto iniciação científica dentro da literatura, é uma poetisa angolana chamada Paula Tavares. E se essa literatura me faz enxergar as rasuras da história, a literatura africana, angolana, a literatura da Paula Tavares me traz também questões potentes no que diz respeito ao silenciamento das vozes femininas dentro da construção desse conhecimento, Ou seja, hegemônico. Virou um ato até político, né? Assim, um compromisso político seu até, né? Porque uma vez que você é tocada por isso, né, já não dá mais para tentar enxergar as coisas do mesmo jeito, né? Quando uma experiência de fato te toca, é sensível, aí a potência da arte, da literatura nesse lugar, do afetar, é exatamente essa, porque vira um compromisso, né? Ético, político, né? E que pode, né, proporcionar dentro aí da formação de professores, né, uma formação potente para esse tipo de questionamento e de preparação dos professores também para essa pauta. A literatura da Paula Tavares, ela vai despertar em mim questões como, por exemplo, né, se dentro dessa literatura engajada, homens, né, contam a luta de libertação dessa nação, qual é o papel da mulher dentro dessa literatura? E uma vez eu assisti uma palestra da Paula Tavares que ela falava justamente isso, né? Tudo que a gente lia naquele momento era majoritariamente produzido por homens, e homens contavam a perspectiva feminina, já não era possível mais, isso precisava mudar. E ela me apresenta uma literatura de enredo, de autoria feminina, que problematiza, né, essa voz feminina silenciada, que problematiza os desejos, os sonhos femininos e as lutas dessas mulheres dentro desse processo também de luta de libertação e para além. Né? Então, assim, é marcante demais dentro de mim, dentro do meu processo formativo, encontro com as africanas nesse sentido. E tento fazer disso sempre o meu sul, para os meus projetos, para as disciplinas que eu ministro, porque isso muda o meu percurso de tal maneira que eu não posso mais enxergar a educação, né, sem enxergar o engajamento político que essa educação proporciona.
Fê, eu preciso ler aqui para você. Quanta coisa legal o pessoal está escrevendo, como que isso está tocando, né? Aqui tem algumas, né? Vou tentar trazer algumas coisas, porque para você acompanhar também, né? Tá. Tem aqui, a Raquel diz, anjos existem, que generosidade linda, né? Se referindo, né, à mulher que te abriu o espaço da biblioteca. Quanta sensibilidade. E sobre o silêncio, a Norma traz aqui. Norma, que bom que você está aí. Às vezes o silêncio ele é necessário, fala mais alto. A Joyce disse que sim, quero ser sua aluna. Joyce é incrível, trabalha com a gente lá em Macaé, ali na Secretaria de Educação. Aí nós temos a presença da Lilian Rodrigues, que é uma escritora aqui de Rio das Ostras, uma pessoa incrível da literatura, tem isso na veia, e ela fala coisas lindas aí. Eu consegui um recorte que ela diz que a literatura africana é íntima da luta e das narrativas populares. O quanto ela é potente, né, também contando essa história, trazendo esse posicionamento, esse lugar dessa história tão negligenciada, tão desmerecida, né, com interesses, né. A Joyce também fala importantes relatos de uma autoria importante em contextos tão sacrificados para mulheres e crianças africanas no processo de libertação e escravidão. E é isso que toma, né, o seu, com certeza, esse seu sentimento de compromisso, né? Que bom que você teve esse olhar. Não, mas é claro que assim, a gente sabe que estudar as literaturas africanas na universidade, né, na Faculdade de Letras e Literatura, né, português e literatura é obrigatório, mas como que você foi tocada de uma forma diferente, certamente porque também tem esse seu contexto histórico de olhar para a mulher, de ter sido, né, tão concebida nesse universo de mulheres tão fortes, né? E aí eu queria, falando de mulher, inclusive eu li uma reportagem da Conceição Evaristo, uma entrevista dela, e ela já conhecida, né, num evento que ela estava como escritora expondo, e uma mulher que era arquivista ali daquele evento, falou para ela assim, eu te conheço, você é escritora? Aí ela sim, né, ficou toda feliz que foi reconhecida, e a mulher perguntou, livros de receita, né? Aí ela, não, eu sou poeta, daí, né, ficou assim ali, como que ficou marcado para ela esse momento, como que isso retrata, né, esse racismo estrutural mesmo que a gente vive. Sim, agora eu quero que você conte pra gente sobre hoje, a Fernanda está hoje como professora de literatura, numa universidade, de um curso, num lugar da pesquisa, num lugar majoritariamente masculino, né? Principalmente, nem digo no estágio de aluno, mas principalmente de gestores, de professores, em que os espaços científicos são muito mais masculinos, e você está aí, além de ter um espaço da área de humanas, né? Também negligenciado nesse espaço, né? E ainda como mulher, militando aí nesse projeto que eu sou super fã aí, o projeto Narrativas Femininas, que traz a potência desse lugar da mulher na ciência, da mulher na pesquisa, da mulher protagonista, né, também das seus próprios enredos e narrativas. Eu vejo esse projeto também como um grande espaço da sororidade mesmo, né? De empatia, acho que um grupo que se forma para isso. Como é que é ser mulher e de humanas nesse espaço? Conta pra gente como é que está esse trabalho, como é que você vem fazendo essa sua trajetória aí. Bom, acho que são escolhas, né? São caminhos. Quando eu vou prestar esse concurso, né, para a UFRJ Macaé, eu já estava estabelecida aqui na região, já morava aqui, meu marido já trabalhava aqui há algum tempo. Eu não chego, eu gostaria de frisar, né, que eu não chego na universidade de maneira muito rápida. Eu tenho toda uma trajetória na educação básica, em outras instituições de ensino superior, até que eu chegue, até a minha chegada na UFRJ, né? Até a minha chegada. E foi extremamente importante para a sua construção extremamente de importante. Ser professora, né? Sim, exatamente, né? Então,
presto esse concurso sem conhecer. Sempre fui aluna da UFRJ, mas não conhecia muito bem esse contexto Macaé, né? Da UFRJ Macaé. Era tudo ainda muito, muito novo, muito recente, tudo em construção, o que ainda é, e isso tem um aspecto muito positivo para nós, jovens professores, mas definitivamente a gente precisa admitir, né, que a história do mundo não é uma história narrada por mulheres, e não seria diferente, né, em relação à história da ciência. Nós não fomos convidadas a essa narrativa. É sempre bom falar e frisar, né, que eu estou tomando aqui a voz, estou tomando esse lugar de fala de mulheres, mas que isso precisa ser sempre com muito cuidado, porque dentro do projeto algo que a gente faz sempre a consciência de observar, né, que nós mulheres não estamos no mesmo lugar, né, ocupamos lugares diferentes, algumas ocupam lugares privilegiados, mas uma coisa a gente precisa admitir é que essa narrativa, nós não fomos convidadas a essa narrativa, né? Então, é uma narrativa sendo escrita, é uma narrativa em construção, é uma narrativa que está sendo escrita com muitos desafios, e eu chego a Macaé com um desafio muito grande, que é trabalhar com licenciaturas em ciências. Então, se para mim já era desafiador, né, ocupar esse espaço majoritariamente, né, masculino, não necessariamente só pelo quantitativo, né, mas pelas características da produção científica, estar diante, né, de turmas de formação de professores em ciências também exige de mim aí um ressignificar, né, dessa minha formação, e lógico que eu vou levar um bom tempo encontrando aí possibilidades de atuação. Mas eu preciso dizer para vocês e ressaltar, né, que eu tenho muito feito esse movimento, não faço esse movimento sozinha, e se tratando de história de mulheres, isso seria impossível, né, porque a gente faz isso segurando, né, muitas mãos, e eu quero ressaltar aqui a participação intensa e incentivo intenso dos estudantes. Existe espaço para essas pautas, mais do que existem espaços, existem urgências por essas pautas, tá? Então a gente pensa muito nesse sentido, né? E sou muito bem recebida por esse levar isso. A gente tem muitos professores aqui assistindo, muitos professores de educação básica, inclusive de educação infantil. É preciso que essas pautas estejam presentes desde muito mais cedo, né? E não só na universidade. Existem muitos caminhos que se pode trazer desde muito pequeno para que isso né, seja trazido até de uma forma sensível, né? Da forma mais sensível possível, especialmente pela literatura, né? E aí vamos lá, né? Como que é ser uma professora, né, de literatura? Eu ministro, gente, disciplinas na área de linguagem, como produção de textos, português instrumental, mas existem algumas disciplinas, né, que estão ali mais vão mais ao encontro, né, dessa formação docente, principalmente os meus projetos, os projetos que eu estruturo a partir dessa minha experiência, são projetos de compromisso total com a pauta da educação. E aí, qual é o lugar, né? E o tempo inteiro eu ficava a pensar, né, qual é esse lugar da literatura agora, a partir de agora. Você me falou uma coisa que me fez recordar algo que eu não... Essa memória me veio exatamente agora, que eu me lembro, assim, durante o concurso, né, de ter sido questionada em relação a isso, né? Qual é a contribuição da literatura, qual vai ser a contribuição da literatura dentro da UFRJ Macaé. Eu não tinha resposta, claro, para uma resposta complexa, né? Eu não tinha resposta, né? Mas hoje eu posso dizer assim, Bia, o seguinte, eu defendo muito essa pauta, essa é a minha pauta de pesquisa, mais do que uma pauta de pesquisa, é a minha conduta, porque eu vou enxergar a literatura na formação docente como uma grande oportunidade mesmo de problematizar
diversos aspectos culturais, sociais, históricos, bem como algo que para mim é muito importante, que é fomentar o pensamento crítico acerca de realidades distintas. Eu acho que essa potência é gigantesca. E aí, quando eu digo isso, para ser bem explícita, eu estou falando aí de uma pauta que tem sido bastante importante nesses últimos tempos, que é a pauta da gente pensar uma produção de conhecimento que também seja capaz de descolonizar esse conhecimento, que seja capaz de problematizar a história única e a história hegemônica, e isso é fundamental dentro da formação docente, porque esse currículo ainda é estruturado de maneira muito hegemônica, e vai ser a formação desse professor que vai fazer provavelmente toda a diferença nesse aspecto, tá? Principalmente pensando que esses professores tiveram uma formação básica muito alimentada por essa ideia, né, por esse eurocentrismo mesmo, né, por essa hegemonia branca. Então, a gente não teve na nossa formação básica essa formação, essa história contada por esse lugar. Então, a gente como professor, né, dentro de uma universidade e fora dela, porque a nossa busca pessoal, porque o nosso compromisso com a formação precisa ser nosso, da nossa busca, porque é um ato, como eu já disse antes, é um ato político. De mudar uma estrutura de pensamento, de cultura, né, que precisa partir da gente, precisa partir de nós, professores. Então, é o compromisso com uma formação ética, com uma formação, sabe, que precisa levar esse pensamento divergente, né? A literatura e a arte, mais uma vez, eu trago esses dois pontos que se entrelaçam em tantos aspectos, né, da formação, nesse lugar de despertar esse pensamento divergente. É por isso que as pessoas têm tanto medo da literatura e da arte, né? É por isso que isso se afasta cada vez mais. Hoje, nos tempos de hoje, a gente tem visto isso, né? Quanto que isso, porque incomoda, porque quando você ouve dá mais histórias narrativas, de histórias de outras pessoas que a gente se identifica nela, que os alunos se encontram nela, e a partir dessas histórias é que você olha o entorno de forma diferente. Você então, precisa, é uma missão, né? Precisa oportunizar esse momento, né, de reflexão, de fomentar esse pensamento crítico no professor, porque ele vai encontrar dentro de sala de aula muitas narrativas que a sua própria narrativa não alcança ou não é capaz naquele momento de entender, né? E o currículo também não vai dar conta disso, né? Então, assim, que fique uma coisa que bem marcada, né? Eu não estou falando de vestir a literatura com roupagem teórica, não é disso que a gente está falando. E eu não estou falando de ensinar professores a usar a literatura em sala de aula, que há muitas vezes esse caráter utilitário da literatura é algo que me incomoda bastante, tá? Eu estou falando aí da gente formar professores com a consciência da necessidade de descolonizar esses olhares, né? De sensibilizar para as realidades diversas que a todo momento nos provocam, né? E é nesse sentido. Nos atravessam, né? Nos atravessam. E aí, eu vou deixar, né, uma indicação aí de leitura que eu acho que, para mim, é muito importante e potente para professores pensarem nessa discussão, que é o texto Direito à Literatura do professor, né, e crítico literário Antônio Cândido. Esse texto é fundamental dentro dessa discussão. Eu sempre volto a esse texto quando esse daí, Bia, quer comentar? Pode continuar. É apaixonante, porque assim, ele traz, primeiro que pensar em direito à literatura e é como um direito humano, né? Ele traz esse pensamento, assim, ele traz essa... eu acho que é vital mesmo, assim, adoro quando ele fala
da necessidade humana da literatura e da arte, porque ele traz isso como a gente fala do que é necessário para uma saúde física, né? E a gente pensa alimentação, né? Quando é necessidade básica do ser humano, né? Dos direitos humanos. E aí a saúde psíquica, né? Onde fica isso? Qual é o lugar também? E, assim, ele traz a literatura num olhar mais amplo possível. E se a gente olhar para a literatura com esse olhar, com essa amplitude, a gente percebe que é impossível viver sem esse momento de fabulação na vida. Ele faz uma relação até com o sonho, né? Porque se a gente não tem outro lugar para a fabulação, vem o sonho. Então, querendo ou não, a gente precisa disso, toda a cultura, todo o povo, precisa desse encontro, busca esse encontro de alguma forma. Se você pensar em literatura como algo que é de todos, que é bem amplo em todas as vertentes, e não essa literatura elitista e só dos grandes escritores, livros, né? Exatamente, é a palavra que permeia qualquer espaço, né? Em formas de palavras ou não, a literatura pode estar em outras formas, né? Porque tem uma estética e essa coisa da força, da relação que a arte tem com a literatura na estética, quando se pensa em forma e conteúdo, né? A literatura, a forma e o conteúdo andam juntos, se confrontam, se completam, assim como na arte também. E aí ele traz nesse texto, que é delicioso, que eu também super indico, esse lugar da literatura como direito humano. E aí eu queria muito que você, como você tem essa experiência de professora de literatura, né? Como em vários estágios também, em vários segmentos, até chegar a formar professores, como é que você vê esse direito chegando? Como é que a gente pensa ou repensa, né, esse lugar desse direito à literatura como algo primordial? Acho que eu vou discutir isso com você, voltando ao texto dele brevemente, que é o seguinte, né? Foi legal você ter encontrado essa metáfora do sonho, essa metáfora é muito bacana, né? Porque tem uma frase que é muito legal, que a literatura é o sonho acordado das civilizações, né? Então, se não pode haver equilíbrio psíquico, né, do sono sem o sonho, também não haverá equilíbrio social sem a literatura. E isso é muito, muito potente, porque ele está chamando atenção para a gente, para essa literatura que põe em questão, que é capaz de pôr em questão o não direito humano a determinadas pessoas, né? A pessoas que muitas vezes não são enxergadas nem na sua própria humanidade nos dias de hoje, e a gente está aí vendo esse processo de pandemia colocar isso muito na nossa frente. E é interessante também pensar que nesse texto ele traz algo para a gente que é muito potente nesse sentido, né? A literatura ela é capaz disso tudo, por isso a importância de não vestir a literatura com roupagem teórica ou fazer da literatura uma mera utilidade. A literatura ela transcende as normas estabelecidas. Né? Ela transcende as normas estabelecidas e isso é muito interessante. Basta a gente, professor, lembrar de todos os fatores que precisam ser levados em conta, por exemplo, quando a gente vai escolher um livro para a nossa sala de aula, um livro literário. A literatura não tem esse compromisso com as normas estabelecidas e a gente está falando de uma literatura sempre que, como foi a literatura africana na minha vida, põe em questão a história oficial, né? Tá aí, né, Chimamanda Adichie trazendo pra gente reflexões sobre o perigo da história única, né? Outra palestra que virou livro e que precisa ser lido, assistido, principalmente nos tempos, né, nos tempos de agora, na conjuntura atual. Então, isso vai fazer, né, com que a literatura, Bia, confirme pra gente, e acho que o Cândido também fala algo parecido, né? Ela confirma o homem na sua humanidade. Porque ela vai, e aí é que o Antônio Cândido consegue argumentar a favor de pensar a literatura como produção do conhecimento, sim, porque a literatura vai trabalhar
justamente nessa perspectiva, né, de colocar em questão a presença e a ação humana, e vai trabalhar com algo que de fato é extremamente humano, que são as contradições, o que não mais, né, o que é muito contraditório o ser humano. Então, nada mais contraditório do que o ser humano, né? E a literatura é capaz, nesse sentido, né, de fazer com que a gente possa organizar o que o Antônio Cândido vai chamar, né, desse caos da contradição humana dentro da gente através do enredo, através, né, do trabalho estético com a palavra, e que a partir disso você vai ser capaz, né, de fomentar um pensamento crítico, né, frente a todas essas problematizações que são colocadas. Então, eu acredito muito nesse caminho, o Narrativas Femininas. Duas experiências interessantes, né? Eu vou ter que falar rápido, porque eu tô vendo que a hora já se aproxima. 10 minutinhos, eu falei que era muita coisa pra gente. Eu participo de 2 projetos que são fundamentais para mim dentro da UFRJ Macaé. O Africação e o Narrativas Femininas, né? O Africação é um projeto, né, eu não sou a única coordenadora, né, a única pessoa que participa, é um projeto feito com muitos olhares, e quando eu sou convidada para esse projeto com muita alegria, onde a gente vai pensar, né, a cultura africana, dentro da sala de aula, a minha proposta nasce da literatura angolana e moçambicana. E dentro do Narrativas, a gente faz sempre esse movimento, como trazer vozes silenciadas de mulheres que não narram a história oficial, principalmente de mulheres periféricas, pobres, negras, para dentro da produção desse conhecimento através da literatura. Então, nesse momento, né, onde a conjuntura atual se estabelece como algo muito desafiador para a gente volta a fazer releituras de algumas obras literárias nesse sentido. Então, a página do Narrativas Femininas, nesse momento, por exemplo, tem tentado estabelecer aí um diálogo entre factual e ficcional, né, tentando problematizar essa linha tênue, e vem buscando... Está maravilhoso o trabalho. Vem buscando tá delicioso. Ai, obrigada. Vem buscando narrativas femininas que estão circulando na mídia, mas assim, confrontando isso com narrativas que já mostravam pra gente, já denunciavam pra gente desafios sociais nunca superados, mas que nesse contexto pandêmico agora está escancarado, né? Então a gente mostra as narrativas factuais, mas dialoga com as ficcionais, como, por exemplo, Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, uma obra urgente, gente, leiam, né? Porque Quarto de Despejo tá aí, tá aí sendo real dentro desse contexto pandêmico. Uma próxima postagem nossa acerca disso vai ser a partir de um texto de Jarid Arraes, cordelista, nordestina, negra. Então, assim, essas narrativas, elas já colocam em questão a pauta, né, dos direitos humanos, porque elas já problematizam, como Antônio Cândido vem dizer para a gente, né, esse homem na sua humanidade, né? Essa mulher na sua humanidade. Então, assim, para mim isso é fundamental, é ponto de partida e de chegada, né? Sempre, tá? Então, a gente tem caminhado um pouco por aí. Daria para falar mais, né? Mas eu acho que o tempo está um pouco apertado. O projeto é maravilhoso, acompanhe, quem não seguiu ainda segue, é muito legal, vocês podem, acho que dá para buscar muita, além de referência, né, de leitura, acho que muita história de identidade mesmo, né, de suas verdades, está lá. Então, assim, é muito gostoso de participar. Nanda, a gente tem alguns minutos. Eu quero dizer assim, olha, algumas pessoas colocaram coisas lindas, que você cumpre uma missão linda, que você é a melhor professora do mundo, seu amigo Rodrigo Alípio. Ah, meu Deus. Amanda amigo não é amigo, né, amigo? A Amanda disse que isso é um ponto importantíssimo, descolonizar nossos olhares e nossas narrativas.
A Mariana Duarte traz que é fundamental trabalhar com a literatura africana na educação infantil, que só assim é possível transformar e mudar concepções, contribuir na formação de seres humanos sensíveis e sem preconceitos. É compromisso nosso como educadores, como professores, né? A gente precisa ocupar esse lugar, porque se a gente não ocupa, outros conceitos ocupam no nosso lugar, né? Não pode ter vazios nisso, né? É fundamental que a gente se comprometa, né, com a produção literária que nos revela, mais uma vez eu vou ressaltar, as rasuras da história, tá? Então, assim, as literaturas africanas como as literaturas, né, brasileiras produzidas nesse engajamento político, tá? Educar é um direito e também é via de promoção de outros direitos. Então, assim, a gente precisa usar esse espaço, né, como esse espaço que vai problematizar essa problematização só pode ser possível se a gente tem um professor sensível a essas questões sociais. Então, assim, para além das nossas escolhas, né? Cuidado com as nossas escolhas, as escolhas que nós fazemos enquanto professores, enquanto educadores. Então, assim, a grade curricular, né, talvez não dê conta disso tudo dentro de uma perspectiva de formação do professor. E quando eu digo isso, eu estou falando desse currículo um pouco mais duro, né? Então, assim, eu sou sempre assim, uma defensora da formação em arte, em literatura, dentro da produção, dentro da formação docente, tá? E é por aí, é nisso que eu acredito. E é isso que a gente tenta fazer dentro dos projetos. Por falar nisso, assim, restam alguns minutinhos, eu não posso deixar de dizer que na próxima semana a gente tem mais um encontro fantástico com a professora da Unirio, Adriane Ojeda, que vai trazer para a gente uma narrativa sobre corpo habitado. Nossos corpos de professores. A Adriane é uma pessoa extremamente sensível, é da arte, é do teatro, ela é doutora em educação, professora do departamento de didática da Unirio, especialista em educação infantil, e ela tem muita coisa para falar sobre esse corpo, sobre todas essas marcas e experiências que ficam, que nos afetam nessa nossa formação sensível. Só que, gente, semana que vem a gente não vai poder estar às 19 horas, nossa live vai ser às 20 horas. Então, guarda aí, a gente vai divulgar essa semana. Nanda, eu não quero terminar, porque o Instagram é extremamente mal educado, ele vai embora e a gente fica a ver navios. Então, eu quero, assim, agradecer demais você, assim, a gente tinha tanta coisa para conversar, a gente vai ter mais momentos, a gente está cheio de ideias para a gente estreitar mais e ampliar mais esses encontros. Quero agradecer muito a você. Você tem, assim, 2 minutinhos, agradecer também todo mundo que está aí, porque eu sei que você tem palavras lindas para a gente finalizar aí, pensando nesse momento de caos, né, de busca de sobrevivência, né, como é que a gente resume aí algumas palavras, como é que a gente faz desse momento, né, um existir diferente, talvez um reexistir, como é que isso que a literatura traz isso pra gente, assim? Eita, pergunta difícil, né? Mas é o seguinte, eu acho que é isso, né? É reexistir. Isso vai exigir da gente, né? Tá acontecendo uma discussão que é uma discussão plausível nesse momento. Não vai dar tempo. Já tem hashtag Volta Nanda. Tem acontecido uma problematização muito forte acerca das tecnologias nesse momento, mas eu faço um convite a vocês a pensar, né? Que ensinar e aprender exige a existência, né, de quem aprende e de quem ensina. Então, que a gente não perca de vista, né, que nesse momento, gente, o currículo é a vida. A pandemia, nesse sentido, é a vida. Então, a gente vai precisar, nesse momento, entender que a existência desse sujeito está sendo atravessada por vários aspectos da conjuntura atual e a gente não vai poder fechar os nossos olhos diante disso. Então, literatura, galera, literatura para ajudar
Isso, a tentar poesia, mediar arte, e para literatura. nos preparar também, né, para todos os desafios. Fora isso, eu quero agradecer a oportunidade. Passa muito rápido, eu tinha um monte de coisa para falar. Obrigada a todos que assistiram. Eu não consegui acompanhar as mensagens da minha primeira live. Muito obrigada, Fabi. Sucesso nesse projeto lindo e que venham outros Você também. encontros Vida maravilhosos. longa ao Narrativas, vida longa ao Africação, vida longa ao seu lugar de mulher e tantas outras aí, gente. A gente quer muito agradecer você mais uma vez. Foi assim, já tem hashtag Volta Nanda, Ah, é? que a gente vai ter que marcar uma outra para continuar essa história toda maravilhosa. Que bom que todo mundo ficou aí até o final para a gente, pelo menos, plantar essa sementinha aí, né, Nanda? De literatura na veia, galera. Então, aqui a live vai ficar salva lá. Quem não assistiu, vocês acham assim, precisa assistir, indica para assistir, vai ficar salva no IGTV lá do Abaetê. Indiquem para todo mundo assistir, porque essas palavras da Fernanda foram necessárias para o dia de hoje. Fê, Beijo, obrigada. gente. Obrigada. Boa Beijo. noite. 30 segundos acabando. Olha, então segue Valeu, lá, pessoal. Até breve. Femininas, @africação. Eu tô lá no 80 Nanda. Vamos que vamos, gente, tá? Vamos juntas. Semana que vem, Vamos 8 juntos. horas aqui. Tá Juntos. Juntos. Beijo, gente. Um abraço. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.